Era uma noite escura no Brasil colonial do século XVII, quando os gritos abafados de um bebê recém-nascido ecoaram por entre as senzalas de uma grande fazenda em Alagoas. O menino, que seria batizado como Francisco, nasceu sob o jugo da escravidão, mas seu destino estava escrito nas estrelas. Ele não seria apenas mais um entre os milhões de africanos e descendentes trazidos à força para o Novo Mundo. Ele se tornaria Zumbi dos Palmares, um símbolo eterno de resistência e liberdade. Francisco nasceu em 1655, no coração de uma sociedade que via os africanos como propriedade. Desde cedo, ele foi separado de sua família e entregue a um missionário católico, o padre Antônio Melo, que o batizou e o educou nos preceitos cristãos. Francisco aprendeu a ler, a escrever e a falar português e latim, um privilégio raro para alguém de sua origem. Mas apesar de viver entre os brancos e de receber educação formal, Francisco nunca esqueceu suas raízes. Dentro de si havia um fogo que queimava incessantemente, o desejo de liberdade. Com apenas 15 anos, ele fugiu do cativeiro e encontrou refúgio no Quilombo dos Palmares, uma comunidade livre fundada por escravizados que haviam escapado das senzalas. Lá, ele abandonou o nome cristão e assumiu um nome que ecoava suas origens africanas: Zumbi. Palmares não era apenas uma comunidade, era uma nação em formação, um símbolo de resistência em um mar de opressão. Localizado na Serra da Barriga, o Quilombo abrigava milhares de pessoas, homens, mulheres e crianças, que buscavam reconstruir suas vidas longe das correntes da escravidão. Ali as tradições africanas eram preservadas e a terra era compartilhada entre todos. Zumbi rapidamente se destacou como um líder nato. Seu conhecimento das estratégias de guerra, aliado à sua paixão pela liberdade, fez dele um comandante admirado. Ele liderava com coragem, enfrentando os ataques constantes das tropas coloniais que buscavam destruir Palmares. Para os escravocratas, Palmares era um desafio intolerável à ordem social. Para os quilombolas, era o último reduto da esperança. Durante décadas, Palmares resistiu, mas o preço da liberdade era alto. O Quilombo enfrentou sucessivas investidas dos colonizadores que viam em Zumbi e em sua comunidade uma ameaça ao sistema econômico baseado na escravidão. Em 1694, o governo colonial organizou uma grande expedição militar para destruir Palmares de uma vez por todas. A batalha final foi travada com violência e desespero. As forças coloniais, armadas com canhões e armas de fogo, cercaram o Quilombo e massacraram seus habitantes. Zumbi, no entanto, conseguiu escapar. Durante quase 2 anos ele continuou resistindo, organizando pequenos grupos de quilombolas e fazendo ataques contra as forças coloniais. Mas em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi traído, capturado e executado. A cabeça de Zumbi foi levada a uma praça pública para ser exibida como um aviso aos que ousassem resistir à escravidão. Mas em vez de apagar seu legado, os colonizadores, involuntariamente, perpetuaram sua memória. Zumbi tornou-se um símbolo de luta e resistência, um espírito indomável, que nunca se curvou diante da opressão. Os séculos passaram, mas o nome Zumbi nunca foi esquecido. Ele se tornou um ícone da resistência negra no Brasil, lembrado em cada canto onde a luta por igualdade e liberdade é travada. Sua história inspirou gerações de ativistas que, mesmo após a abolição da escravidão, em 1888, continuaram a enfrentar o racismo estrutural e a exclusão social. Em 1971, ativistas do Movimento Negro Unificado propuseram que o dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi, fosse celebrado como
o Dia da Consciência Negra. A escolha dessa data não foi por acaso. Eles queriam destacar a luta dos negros pela liberdade em vez de celebrar a assinatura da Lei Áurea, que simbolizava mais uma decisão política do que uma conquista do povo escravizado. O Dia da Consciência Negra é um momento para refletir sobre a contribuição dos africanos e afrodescendentes na formação do Brasil. É uma celebração da cultura, da resistência e da dignidade. É também um convite para a sociedade reconhecer as desigualdades que persistem e se engajar na construção de um país mais justo. Hoje, Zumbi dos Palmares é lembrado em todo o Brasil como um herói nacional. Sua história é ensinada nas escolas. Seus feitos são celebrados em festas e eventos. E sua luta continua a inspirar movimentos por justiça social. Monumentos foram erguidos em sua homenagem, incluindo o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, onde o quilombo se localizava. Mas Zumbi é mais do que uma figura histórica. Ele é um símbolo vivo. Cada vez que uma criança negra encontra orgulho em sua história, Zumbi está presente. Cada vez que alguém se levanta contra o racismo, Zumbi vive. Ele é uma lembrança de que a liberdade não é um presente, mas uma conquista que exige coragem e resistência. A história de Zumbi dos Palmares não é apenas um relato do passado, é um espelho para o presente. Ele nos ensina que a luta pela igualdade e pela liberdade é contínua, que resistir às injustiças é um dever e que preservar a memória é um ato revolucionário. No Dia da Consciência Negra, o Brasil é convidado a refletir sobre sua dívida histórica com os afrodescendentes e a reconhecer que a luta de Zumbi ainda não terminou. Enquanto houver racismo, desigualdade e exclusão, a chama que Zumbi acendeu continuará queimando nos corações daqueles que acreditam em um mundo melhor. E assim, a cada 20 de novembro, o grito de liberdade ecoa novamente. Zumbi vive, dizem os jovens, os velhos, os artistas e os ativistas. Porque, mesmo séculos após sua morte, Zumbi dos Palmares permanece como um farol, iluminando o caminho para um futuro onde todos possam viver livres e iguais. Feliz Dia da Consciência Negra. Um abraço a todos.